1 de dezembro de 2025, o Natal já tá chegando, hein, meu? Olha, quem diria, né? Passa muito rápido. Gente, e hoje o negócio vai pegar fogo. Aqueles caras que ficam falando que vai se surpreender com nós hoje, porque hoje o entrevistado é ilustre, um entrevistado que vocês vão aí, quem viu aí as publicações, vai acabar se surpreendendo com essa celebridade que veio nos visitar, está aqui no estúdio das Local Web, né? Começando mais o terceiro ponto. Sabe por quê, Coronel? Por que o terceiro ponto? Porque nós fala que toda história tem 3 versões: a sua, a minha e a verdade. Então por isso que nós temos 3 pontos e 3 humildes debatedores aqui para tentar trazer, eu que conduzo essa locomotiva maluca, né? Aqui, ó. E vamos receber hoje, aqui com grande orgulho, ele, Coronel Tadeu, né? Márcio Tadeu Inhaia de Lemos, nascido em São Paulo, 60 anos, mais conhecido como Coronel Tadeu. Sigam lá, @Coronel Tadeu. Eu tô mandando aqui na lista porque o Jean começou antes da hora, Coronel. Eu me atrapalhei aqui para mandar aqui o link pra galera começar a entrar aqui para poder acessar o programa. Calma aí, gente. Vai dar certo aqui na lista de transmissão, entendeu? Vamos lá. Só um minutinho, senhores. Aí, pronto. Então, ele que é Coronel Tadeu, siga lá, @Coronel Tadeu, policial militar, piloto de helicóptero. Você sabe que, Tadeu, aqui um dos primeiros programas nossos, nós entrevistamos a delegada, a doutora Ana Carolina Gonzalez. Ela é a primeira piloto de helicóptero da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ela foi delegada aqui na nossa região e na DDM de Morato, atuou aqui em Caieiras, Franco da Rocha, e hoje ela tá lá pilotando o Pelicano. Um abraço, doutora Ana, e tá aqui mais um companheiro seu de pilotagem aí, piloto de helicóptero, né? Político hoje filiado ao PL, foi eleito a primeira vez como deputado federal por São Paulo pelo PSL, que após a fusão em 2021 com o DEM se tornou União Brasil. Na eleição de 2018, com 98.373 votos. Já em 2022, foi para o PL, onde obteve 61.546 votos e não foi eleito. Mas assumiu o cargo em junho desse ano, após o afastamento da deputada Carla Zambelli. Deputado, seja muito bem-vindo, né, ao nosso programa. Já agradecendo de antemão o Marcos Daniel, do Povo, que me ajudou no contato com o deputado, tá bom? E o microfone é seu para as considerações iniciais, deputado. Tá bom, boa noite, Ronald, boa noite. Como é que é? Negudan mesmo, Negudan, e boa noite para o Emanuel também. Um abraço para todos vocês, gente que estão aqui acompanhando o terceiro ponto. Importante, gostei do nome, porque é isso mesmo, né, Ronald? Eu tenho a verdade de um, a verdade do outro e depois a verdade mesmo, né? Gostei do nome, parabéns pelo estúdio, um estúdio muito bonito, muito agradável, né? Tá chique o negócio aqui mesmo, viu? Tá. E, gente, eu tô à disposição aí da pergunta de vocês pra gente conversar, bater papo sobre política. Se quiser falar de helicóptero, vamos falar de helicóptero. Se quiser falar de polícia, vamos falar de polícia. De moto, vamos falar de moto, do que vocês quiserem. O nosso deputado é motociclista também, descobrimos que veio de moto para os nossos estúdios aqui em Caieiras, né? E aí as considerações iniciais pro nosso grande amigo, parceiro da quebrada, Negudan. Ô, Melancia, boa noite. Queria agradecer aí a oportunidade, né? Mais uma segunda-feira pra gente conversar, tem bastante assunto. Agradecer a presença do ilustríssimo deputado, né? Um homem cheio de compromisso, mas que se dispôs a vir aqui bater um papo com a gente. Tamo junto, vamos pra cima. É isso aí. E agora também, né? Ajustando aqui o Jean na técnica ali, o Tiagão, agradecer os dois ali, o Thiago, Local Web, e o nosso amigo Jean, sempre com o dedo no botão. E aí, aqui as considerações iniciais do nosso grande eterno professor Emanuel Rosa. Bom, boa noite a todos. Mais uma segunda, mais um mês aí, dezembro se iniciando, né? Estamos caminhando para o final de 2025. Então, agradecer aqui, Coronel Tadeu, deputado, por prestigiar, comparecer aí. E vamos que vamos ver o que sai hoje.
É isso aí, tá vendo, Coronel? Pô, que satisfação em tê-lo com nós. Galera, aproveitando agora, entrou a galera, atrasou um pouquinho o link aqui por o bate-papo, já tava empolgado aqui com o nosso deputado. Mas eu quero falar, quem não é inscrito no canal, para se inscrever, né? E depois de 1 minuto você pode mandar sua mensagem, sua pergunta, se quiser, né? E foi engraçado que eu mandei a pauta pro Coronel e ele falou assim, cara, precisa de pauta, ele a pauta. Se você quiser perguntar, aí pode perguntar, que nós não tem medo, não. É verdade. O cara político bom é assim. Fala aí, deputado. Eu não gosto de jogo combinado. Eu vou pro podcast, os caras querem preparar, tal, alguma coisa. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu respondo de tudo. Lembra do Chico Anísio? Do Chico Anísio é isso mesmo. Chico na escolinha do professor, não. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. E pronto. Aqui é pau e pedra é pedra, né? Rolando Lero, lembra do Rolando Lero? Mas não tem. É muito tranquilo. Eu respondo sobre tudo mesmo, sem nenhum problema. Vários podcasts, o cara tenta me colocar na parede. Não consegue. Não consegue, né? Aqui é polícia, mano. A gente tá sempre com o pé atrás, né? Sempre preparado pra tomar tiro. Oh, meu Deus do céu. E é isso, né? Eu acho que o político verdadeiro é esse, né? Tem que ser transparente. Sem transparente, autêntico, né, o deputado? As ideias são firmes, eu tenho os meus valores, tenho os meus conceitos, tenho as minhas verdades, tenho aquilo que eu sigo mesmo como correto, e eu sempre, a minha vida política, né, e profissional é pautada por aquilo que eu aprendi na vida, pela minha experiência, né? Então dá pra imaginar o que pode vir, né? Sendo policial, piloto... Família, né? Também militar, Coronel? Não, meu avô foi militar, né? Foi soldado da então Força Pública, lá atrás, né? Força Pública. Mas eu tenho um sobrinho hoje na Bahia que é capitão na Bahia, só de militar. Só. Mas não é de... da família mesmo, família. Não. É isso, né? Eu fui o desbravador, mas ninguém quis me seguir, não, viu? Não, né? Eu abri o caminho, abri a picada, mas ninguém esse desejo, filho, atropelando um pouco. Mas vai vir na pauta lá embaixo. Então deixa. Vai vir lá embaixo. Eu queria saber o desejo, mas nós vamos saber mais pra frente. Vamos falar lá na entrevista do nosso deputado. Vamos seguir aqui, senão o Jean se perde lá no GC. No GC lá, entendeu? O Jean nunca se perde. Porque o tema aqui, gente, eu tô meio ruim, garganta inflamada, tá, galera? Então vocês me perdoem se eu der uma tossida, alguma coisa, mas eu vim porque como que eu vou deixar uma celebridade dessa aqui, né? Tive que vir aqui na base do remédio, deputado, mas estamos aqui. Vamos lá. Prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. As ações do STF, PGR e Polícia Federais. Quais os erros? Nós trouxemos justamente porque é a pauta do momento, né, deputado? O que acontece? Porque não é só a questão da prisão do deputado. Envolve uma série de questões aí, uma prisão dele, um ex-presidente, né? É o 9º preso, falamos no programa passado, viu, deputado? É o 9º presidente do Brasil preso, né? Nessa jogada, eu não sei, eu não tenho a lista mais aqui, tá, do programa passado. Nono, cara. É o 9º, que vem desde Café Filho foi preso, vem dessa época. Juscelino Kubitschek foi preso. Então, sem ser da atualidade, nós tivemos figura, né, no primeiro período democrático, caramba, que foram também presos. Olha que interessante. Então é o 9º presidente preso, é o ex-presidente Jair Bolsonaro hoje. Interessante, né? Esse dado, tá vendo? Eu fui buscar ciências políticas, né? Antropologia, a gente gosta de buscar lá o passado. Vamos lá. Hoje temos juristas tanto a favor como contra o processo. Mas os a favor de Bolsonaro alega que STF não seguiu os ritos jurídicos. Quais os erros cometidos no processo, na sua opinião, deputado? Vamos lembrar alguns, né? Tem vários erros jurídicos nesse processo. Vários. Então você começa pelo princípio do juiz natural. Bolsonaro está sendo julgado pelo STF. Ele não é presidente da República. Ele não tem foro privilegiado. Já começa o primeiro grande erro. Para quem não sabe, a gente explica aqui um pouquinho, né? O STF só pode julgar quem tem foro privilegiado. Quem tem foro privilegiado? O presidente, o atual, é claro, quem está no mandato, né? Os deputados, os senadores,
os ministros do Superior Tribunal de Justiça, os ministros da esplanada dos ministérios. Esses sim são as pessoas que têm que ser julgadas pelo STF, não o presidente Bolsonaro fora do mandato. Fora do mandato, ele teria que estar sendo julgado num juiz de primeira instância. Então seria uma vara federal lá de Brasília, que é aí vem o princípio da territorialidade, né? Que aí você obedece. Então esse é o primeiro erro. O segundo, você tem um grave erro cometido aí, que a pessoa que é vítima também não pode julgar o acusado. Então, no caso, nós temos aí o Alexandre Moraes, que é uma das vítimas desse processo e que está julgando, investigando, aplicando medidas cautelares, aplicando a sentença, condenando. Então, isso aí está errado, você não pode. É claro que, se você bateu em mim e eu vou julgar você, que você acha que eu vou fazer o quê? Eu vou te condenar. Então não pode, tem que ter um princípio da imparcialidade que a gente precisa obedecer, e isso também não está sendo obedecido. Então são vários erros que foram sendo cometidos, só os dois, só para começar. Então juridicamente é um processo que não deveria existir. Aí você vai para os absurdos, que são as narrativas que foram criadas desse inquérito, né? Golpe de Estado, com Bíblia, bandeira na mão, uma manifestação, que depois alguma coisa saiu errado na manifestação, resolveram quebrar quadro, resolveram quebrar obras de arte lá do Congresso. Aí tudo bem, uma depredação, sim, golpe de Estado. Golpe de Estado na história. A gente vê golpe de Estado com uma força armada, com um exército na rua, a gente vê com tanques de guerra. Isso é golpe de Estado, é derrubar um poder constituído. Agora, aquele povo que estava lá, rezando, lá na frente do exército, orando pelo Brasil, orando pelo presidente, orando para que as coisas acontecessem, eles se deslocam em massa, vão até a Praça dos Três Poderes, fazem a sua manifestação, e isso chama-se golpe de Estado. Isso é um teatro, né? Isso é fazer teatro com a justiça. Lamentavelmente, a justiça acabou fazendo teatro. Certo. Então, é um crime que não existe. Você pega o voto do ministro Luiz Fux lá de 14 horas, o Fux, ele explanou brilhantemente todos os erros desse inquérito, que depois virou processo e que resultou na condenação de 27 anos e 3 meses do Bolsonaro e também de outros generais e outras pessoas, né? Então, isso, assim, eu como bacharel em Direito, né, estudei com uma história, um direito completamente diferente do que esse que aconteceu. Isso é muito simples, a gente abre um livro de processo, aí atrás você, na sua biblioteca deve ter algum ali, quem sabe, né? Tem algum livro de Direito, né, então. E a gente vai ver realmente que foram vários erros. Lamentavelmente, o STF atropelou na sanha de tirar o Bolsonaro das eleições, na sanha de bater num lado da política, completamente errado, porque a gente vive numa democracia. Certo. O judiciário foi usado, está sendo usado para simplesmente aniquilar um lado da democracia, de um lado da nossa ideologia. Em cima disso, você quer falar aí, da pergunta que eu falei? Não, é um jurista amigo nosso, tá? Hoje ele trabalha em Brasília, ele é do escritório esqueci o nome lá, um escritório só de políticos lá. Correto. Ele, Dr. João Vicente. Ele mandou a seguinte pergunta, ele ficou conversando com ele hoje, ele falou assim, uma das alegações é que ele não era mais presidente. Entrou justamente, eu puxei lá de baixo essa, porque é isso daí. E teria que iniciar o processo na primeira instância. Com toda certeza. Mas o STF já havia formado jurisprudência anteriormente ao processo do ex-presidente, que crimes cometidos em exercício da presidência cabe a competência à Suprema Corte. 8/1 é apenas a consequência do crime iniciado no período em que ele era presidente. Não foi o caixa d'água essa pergunta, me desculpa, foi minha doutora e o esposo dela, a doutora Mariana Borgo e o Carlos Borgo. Então vamos falar da mesma coisa então com o Lula? O Lula não foi condenado na Lava Jato? Sim. Poxa, se ele foi condenado no exercício de presidente, porque ele era presidente quando a Lava Jato aconteceu, o Mensalão aconteceu, o Petrolão aconteceu, por que ele foi julgado então pela 13ª Vara? Por que recomendaram depois para tirar a 13ª Vara e colocar numa vara no Distrito Federal para obedecer o princípio da territorialidade e do juiz natural? Mas então deveria ter trazido essa jurisprudência? Não, mas aí tá tendo diversas, não é uma, né? São diversas confusões
e conduções erradas aqui do raciocínio, né? Primeiro, vamos lá. O Jair Bolsonaro, ele está sendo processado, foi processado perante o STF, primeiro porque os fatos ocorreram no exercício do mandato. Segundo, se você desconsidera o exercício do mandato, eu tenho pelo menos 1 ou 2 co-réus, Alexandre Ramagem, que são deputados federais. Então, a competência já atrairia pro Supremo Tribunal Federal, porque o foro por prerrogativa de função prevalece em relação ao foro territorial. Desses réus. Não, porque quando a gente está falando de concurso agora de pessoas... Agora o professor de direito vai dar. Agora vai dar. Quando a gente está falando de concurso de pessoas... É aí que entra a interpretação que acaba com o direito. Não, aqui não é questão de interpretação. Aqui é só aplicação do direito. Isso é pegar o Código de Processo Penal, está escrito isso, né? Se você desconsidera, porque primeiro tem o posicionamento do STF. O STF diz: se o crime foi praticado no exercício do mandato, a competência do Supremo prevalece. Se você ignora isso, você tem os co-réus que são deputado federal. Ramagem. Né? Qualquer deputado federal hoje é julgado perante o Supremo. Aí é que quando essa jurisprudência. Onde é que está a interpretação disso aqui que eu falo? O que tem a ver o Bolsonaro com a acusação que recai sobre Alexandre Ramagem? Vamos lá. Tem nada a ver. Não, mas absolutamente nada a ver. Eles não estão respondendo o mesmo processo? Não, eles estão no mesmo processo porque foram colocados no mesmo processo. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Bolsonaro fez uma reunião com os embaixadores, né? A acusação que recai sobre ele, né? O Alexandre Ramagem é uma acusação completamente diferente. Ele foi acusado de criar uma BIM paralela. O que o Bolsonaro tem a ver com isso? Não, mas, é uma atitude individual do sujeito que estava ali comandando ali naquele momento. Você está querendo ligar o Bolsonaro a fatos que ele não tem nada a ver com isso. Não, isso aí eu li no processo inteiro. Mas então é o que eu estou falando. O sujeito ligou uma coisa. Até onde a gente conceitua crime é ação típica, antijurídica e culpável. Sim. Mas tem que ser individualizada. Essa história de concurso de pessoas, nesse processo, me desculpa, mas eu discordo completamente. Não tem nada de concurso de pessoas. Mas e as conversas o Bolsonaro no celular? No celular do Bolsonaro não pegaram nada. Presumiram que no celular dele poderia ter alguma coisa. Doutor, não tem um áudio, não tem uma mensagem, não tem absolutamente nada. Não tá mesmo, é o que você falou. Não tá no processo. Não tá. E aí colocaram o cara lá. No processo está. Aí não tem nada no processo. Mas vamos lá, porque o deputado falou a respeito do Lula. Aí vamos lá. Né? Qual que é golpe? Aí fala assim do golpe. O golpe, que dia que aconteceu essa tentativa de golpe? No dia 8 de janeiro. Onde é que tá o Bolsonaro? Nos Estados Unidos. Nem fisicamente o sujeito estava aqui. E a minuta do golpe? Porque tudo começa em cima da minuta. Aí você vai já pro Anderson Torres. Isso. Que encontraram uma minuta na casa dele. Correto? Correto. Encontraram. Minuta. Que valor tem um papel rascunhado? Você vai dizer Anderson Torres, que na época era um chanceler, um ministro no exercício do mandato. Muito bom. O que o Bolsonaro... Vamos lá ver. E a minuta foi impressa dentro do Planalto. Isso. Agora só falta falar que foi na impressora do Bolsonaro e eu tive na sala dele. Ele nem computador tinha na sala dele. Já começa por aí. Não adianta você querer ligar as coisas, querer inventar. Nada. Conjecturar não faz parte do direito, gente. O Bolsonaro... É inconcebível a gente querer achar que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Se então todos acharem, olha, meu querido, tem que estar no papel, sim, tem que ter prova. Tudo que fizeram foram suposições. Não, eu li suposições, não tem nada. Eu li o processo. Inclusive, eu tô só faltava você me dizer também que você leu aquele 70 terabytes de informações que tem no processo? Não, mas 70 terabytes não são... ali tem imagem, ali tem vídeo. Tem imagem, tem mensagens, tem gravações de celular, tem tudo. Cara,
vamos ser mais simples na conversa. Forçar a barra. Tá todo mundo claro que o STF forçou a barra para tirar o Bolsonaro da eleição. Isso é muito até claro. O Bolsonaro, né? Não adianta querer forçar isso, você querer forçar um entendimento que não vai colar. O STF, nesse caso, estaria forçando para tirar o Bolsonaro da eleição. O Bolsonaro já estava inelegível. Já tirou. Não, ano passado. Não. Ele está então, com recurso. Ele está, claro, vamos atualizar os assuntos. Ele foi condenado no TSE, recorreu e perdeu. Aí ele recorreu ao STF e ainda não foi julgado. Você dizer que ele está inelegível nesse momento, sim, mas em definitivo, transitar julgado, não. Ainda não. O STF precisa sacramentar essa decisão do TSE. Do Lula, né, que o caso da Lava Jato teria ocorrido. O Lula foi julgado na primeira instância, lá na 13ª Vara Federal. Essa jurisprudência do STF. Por que o Bolsonaro não pode ser julgado na primeira Vara Federal de Brasília? Mas por que não foi a jurisprudência do STF que foi posterior da presidência do Lula? Por que fizeram essa jurisprudência, meu amigo? Então aí... Se você já tem um caso precedente e um outro exatamente igual, você tem que deixar que as coisas sigam de forma equânime. Ou seja, com o Lula adotaram um procedimento, com o Bolsonaro adotaram outro. Isso não é direito. Isso é perseguição política. Tá? E agora... Vamos pular o tema. Vamos pular o tema. Calma aí. Não. Não, cara, porque juiz natural, esse argumento não tem cabimento. Juridicamente, desculpa. E tem mais, cara. Tem mais. O mais interessante. Tá bom. Eu não ganho R$1 para defender ninguém aqui. Né? Você tem lá. Eu também não. Eu sou sendo justo. Eu tô sendo justo. Mas a gente tem equipes de advogados lá e que não argumentaram isso. O caso do Lula, ele não deveria ter sido julgado na primeira vara de Curitiba. 13ª Vara Federal de Curitiba. Não era o juízo competente. Isso foi o motivo que gerou a anulação do processo. Se o juiz não tivesse forçado a barra de segurar o processo com ele, muito provavelmente, eu já disse isso aqui várias vezes. Engraçado o desfecho seria outro. O juiz, e hoje a gente o juiz é o Moro. Engraçado que é o juiz é o Moro. Ele estudou direito, passou num concurso e é um juiz experimentado. Até então, né? Você acha que ele estaria errado? Ele fez 2 consultas antes de sentenciar o Lula. É aqui mesmo que pode ser julgado? Ele fez 2 consultas e disseram sim. Aonde estão essas condenadas? Está no processo. Ele consultou tanto ao TRF4 em Porto Alegre como ao Superior Tribunal de Justiça. Aí o Lula recorreu. Aonde? Tribunal Regional Federal 4 em Porto Alegre. Foi condenado pelo tribunal também. Aí ele recorreu pela 3ª vez, em 3ª instância, Superior Tribunal de Justiça, e foi condenado no Superior Tribunal de Justiça. Aí vem o STF, ignora todo mundo e fala: não era pra ser aí, era pra ser em Brasília, cancela tudo. E aí cancelou tudo, cancelou de todo mundo. 93 sentenças, mais de 276 processos, mais de 25 milhões de dólares que foram recuperados, os que não foi paciência, né? Porque tem muito mais que isso. Eu chuto que esse dinheiro ele passa da casa dos bilhões, né? Tudo isso foi cancelado, um bando de ladrão que confessaram, o sujeito confessou, Dan. Eu roubei o dinheiro da Petrobras, eu tirei o dinheiro da Petrobras, paguei fulano, ciclano, partido tal. O cara é réu, confesso. Delações premiadas. E cancelaram isso. Mas cancelaram isso. Também é delação. Entendeu? E cancelaram. Mas vamos fazer o seguinte. Entendeu? O Dirceu falou claramente. Sobretudo, o Palocci confessou um desvio de dinheiro de 300 milhões de dólares que teria sido depositado no exterior, que era para aposentadoria do Lula. Tá todo mundo solto, livre. Aí a gente vai para o caso do Bolsonaro, em cima de suposições, uma delação do Mauro Cid, que é só ele que fala, ele não tem um documento provando, uma letra do Bolsonaro. É a palavra dele contra a do Bolsonaro. Então eu vou dizer, pode escrachar aqui, eu vou dizer que tu é viado, velho.
Você é viado. Tá. Você dá tudo que você quer aí. Tá, Mas daí, aí eu vou delatar de você, Melano. Não pode, bicho. Só que aí eu vou apresentar um monte de testemunha. Pode. Um monte de testemunhas que vão demonstrar que não é verdade. Pois é. E aí o Mauro Cid delata, se contradiz mais de 5 vezes. Ele se perde nas delações premiadas, se perde. Ele não consegue colocar um raciocínio, uma delação completamente assim fraca. Eu vou dizer fraca de argumentos, porque delação você tem que comprovar. Ô, Coronel, uma pergunta que não quer calar aqui. E aí você dá valor para essa delação do Mauro Cid. É no mesmo assunto. Eu não posso, juro por Deus, meu querido, eu estudei direito, eu não consigo acreditar nesse direito do STF hoje. Deputado, ali era uma clara guerra política que estão usando o STF como um braço político da esquerda hoje para aniquilar a direita. Tudo bem, vamos encarar esse o jogo. Uma coisa, quando o ex-presidente, o atual presidente Lula, também é processado e condenado pelo Sérgio Moro, a esquerda usou os mesmos argumentos. E aí? Será que é só narrativa ou realmente? Porque. E aí vem mais pra frente, de repente o Bolsonaro conseguir anular também todos esses processos. Rapaz, olha só, presta atenção numa coisa. Porque são idênticas as narrativas. Né? Quando me favorece o argumento, ele é válido. E quando ele me prejudica, ele não é mais válido. Isso não é direito. O Collor caiu por uma elba. Nunca conseguiram provar que o Collor como se fala, roubou ou desviou milhões Hoje de reais. É diferente, né? Ele caiu por uma elba. Acharam uma elba lá na casa da Dinda e essa elba tinha sido dada por uma empresa ou coisa parecida que tinha contrato com o governo. Então pegaram isso daqui e condenaram eles e ele sofreu impeachment. Claro que esse processo... Ele renuncia o Collor. Mas ele sofreu impeachment. Ele tentou escapar do processo. Ele tentou escapar, mas não ele foi empichado, mas ele sofreu impeachment. E aí teve que cumprir inclusive 8 anos de inelegibilidade e depois se elegeu senador por Alagoas, né? Então esse é o caso do Collor, né? Ele por uma elba. O caso do Lula, tudo bem. O Palocci fala da conta de 300 milhões e o Marcelo Odebrecht confirma, mas ninguém mostrou a conta e o dinheiro na conta. Tudo bem, deixa de lado. Agora e o triplex que tá lá em Santos, Guarujá. Tá lá no Guarujá. E que o cara, não era nem essa, acho que é a OAS, se eu não me engano, confirma que reformou o triplex. O triplex está lá reformado. Levaram fulano, Beltrano, que participaram do projeto lá com a dona Marisa, né? Ali é o famoso batom na cueca, você não explica. E o sítio de Atibaia, que também foi doado, ele recebeu a reforma do triplex, não o triplex. Ele recebeu a reforma do triplex como uma propina e recebeu o sítio de Atibaia também como uma propina. Olha, não quero saber, não vi dinheiro do Lula lá fora. Não vi ele bancando o mensalão. O mensalão ficou só da boca para fora do Roberto Jefferson. Então eu tô sendo justo. Zé Dirceu que foi preso. Né? E do Zé Dirceu que foi preso, porque aí o Zé Dirceu tinha provas cabais ali, né, no caso. Mas do Lula não. Agora, claro que eu suponho que o Lula estivesse envolvido em todos isso. Eu também suponho, mas não posso acusar. Porque não tinha prova. Não tinha prova. Até o Marcelo Odebrecht falar. Sim. Até porque ele é o cara que depositou o dinheiro. Até o Marcelo Odebrecht, o Palocci falar e o Marcelo Odebrecht confirmar. Deputado. Então, a gente tem que ser bem criterioso. Tem que ser bem criterioso. Porque passando, gente. Basta o sítio de Atibaia e a reforma do triplex para você mas só tirar o Lula, pra tentar e não foi tirado. Entender essa... porque para mim o que vale é o direito, a aplicação do direito. Sim. Em 2015, quando estava rolando essa discussão a respeito do processo da Lava Jato, e que a então presidente Dilma articulou de colocar o Lula de ministro da Casa Civil justamente para alterar o foro, retirar uma manobra jurídica. Fez uma manobra para
O Sérgio Moro, na época que era juiz, ele vazou as informações. E a ligação, o áudio. A ligação, o áudio. E isso acabou atrapalhando. Será que, né, e aqui a gente vai para o campo da conjectura, mas será que isso não atrapalhou o andamento do processo? Se o processo tivesse ido em 2015 para o STF, nós não poderíamos falar em nulidade mais. Então, será que esses erros estratégicos, porque ali foi uma manipulação clara, isso eu disse em sala de aula, digo para quem, se existe algum responsável pelo Lula ser presidente hoje, o Sérgio Moro contribuiu bastante. O Dallagnol e a Gabriela. Né? Inclusive, li hoje que saiu uma outra condenação deles. É isso, deputado? Sim, de quem? Do Sérgio Moro, da Gabriela e do Dallagnol a respeito desse processo que comprovaram que eles queriam manipular o dinheiro de retorno do fundo. Eles receberam dinheiro por fundo de forma ilegal. Foi realizado negociação com governos estrangeiros. Foi condenação. De forma... hoje, vi hoje na CNN. Eu não vi hoje, eu não vi notícias ainda. Vamos pular, gente. Vamos. Peraí. Agora uma pergunta rápida aqui, ó. Deixa a gente brigar em paz. Ele vai vir mais vezes aqui. Tem que trazer mais vezes o coronel. Ele mora perto, vai trazer mais vezes aqui. Vamos pular, cara. Você é louco. Viu? Agradecer todos os online aí. Doutora Mariana Borgo, mas essa pergunta do Emanuel era a pergunta-chave. Ele não deixa, cara. Peraí, cara. O Thiago tá cobrando, falando que tem 20 minutos só de programa, cara. Já foi. Agora aqui, ó. A defesa alega questão de saúde do ex-presidente para não permanecer na prisão. Mas se sair, como ele será candidato presidente doente desse jeito? Ele pode? Bom, doente ele pode, né? Se for só a doença, mas esquece, o Bolsonaro não será. O Alzheimer não tem como, ele já tá fora mesmo, então, né? Hoje eu falo, eu diria até 2-3 semanas atrás eu falava que para mim o Bolsonaro era o plano A, mas hoje não tem, a gente não tem mais sabe que não tem mais condições de colocar ele na eleição, o que para mim é uma injustiça muito grande, que ele mereceria tá nessas eleições se não fosse essa perseguição política mesmo. Mas a saúde dele está muito debilitada. Agora, ele realmente está muito abatido. Aquela facada lá, ela foi crucial mesmo, né? Foram 7, 8, 9 cirurgias, não sei. Numa delas eu fui até visitá-lo aqui no hospital aqui em São Paulo. Tive com ele quando numa das internações. Aquilo ali debilitou ele demais mesmo. Apesar dele ser muito forte, né? Agora, eu não sei se hoje assim ele reuniria forças para disputar uma campanha por conta da não saúde. É fácil, né? Agora não é só mais a questão legal, é a questão física dele saúde, mesmo, porque uma campanha para presidente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Inclusive o Biden, ele perdeu muita eleição nos Estados Unidos ele foi dessa questão. Praticamente ele foi tirado, né? Foi colocada a Kamala Harris no lugar dele, porque ele não reunia mais condições, né, físicas e nem mentais até para poder disputar. E é por isso que o Lula fica postando na academia agora todo dia vai dizer que ainda tem saúde. O Lula tá bem de saúde, né? Pela que a gente vê. Na idade, né? Ele não atrapalha, não deixa, cara. Ele não deixa. Não, você falou que era pra fazer pergunta. Deputado, essa situação que a gente está vivenciando hoje, e como o senhor colocou aí que o Jair Bolsonaro já não pode mais ser considerado como candidato, mas ele detém um patrimônio político, um capital que é bastante considerável. Isso aí não tem como se desprezar. Mas a forma como, principalmente, aquele entorno principal dele, né, está trabalhando e articulando isso. Isso não quero nem colocar o deputado numa fria aqui, mas isso não está atrapalhando, talvez não seja o pior inimigo para qualquer projeto sério da direita para hoje. Né? Ao invés de, por exemplo, adotar uma postura de liderança, né? E resignar com a situação, né? Resignar não é assumir culpa. Resignar é lidar com a realidade. A realidade é essa. Será que a postura da forma como está sendo tratada como filho do Bolsonaro
dizendo, olha, não existe outra alternativa que não... A gente sabe que existe outra. Será que isso não está prejudicando um projeto sério da direita? Até para longo prazo? Só complementando, deputado, que seria a próxima pergunta aqui, que colocou o GC na tela, que é isso. A prisão expõe a direita desarticulada? Que você sabe? Porque Michele Bolsonaro também agora no Ceará no domingo acabou de causar lá um mal-estar, né? Que o PL vinha articulando com Ciro Gomes, o que foi pro PSDB agora e tal. E ela deu lá uma declaração lá que totalmente contrária, desfavorável ao PL. A pergunta seria... Então, se a direita está desarticulada com a prisão do Bolsonaro nessa questão que ou se a prisão desarticulou a direita. Essa direita, porque só é igual o PT hoje, que eu falo o seguinte, deputado, se o Lula morrer, quem é candidato pelo PT? Porque, não tem mais. Aí o Bolsonaro é a mesma coisa, perdeu o Bolsonaro, a direita também fadou a falência. Mas aí a pergunta complementando. É assim, será que a forma como aquele entorno principal do Bolsonaro e ele também vem conduzindo a situação não está prejudicando a direita? Vai ter mais pergunta nesse sentido aqui. O que eu... Só complementando. Se você... O senhor... Vou te chamar de você. Você. Isso, você. Falou algo interessante. Que pra antes aqui nos bastidores, que a esquerda parece que joga um jogo político mais unido do que talvez a direita. Claramente. Certo? Claramente. Mas há pouco tempo atrás, antes da prisão... A narrativa era de 50% para cada. Porque se você chegasse na esquerda, a esquerda falava que a direita era unida. Por isso que a esquerda tem perdido o protagonismo. Foi a conversa do Então a pergunta eu acho que tem que ser nessa via de mão dupla. Será que a prisão desarticulou a direita? Ou será que a direita já estava desarticulada? Ou nunca teve essa articulação? Deixa o deputado. O que eu enxergo hoje, então, se a gente trouxer um paralelo com a esquerda, veja só, a esquerda, eles são mais unidos e são mais organizados, isso é muito claro. E eles sempre tiveram um líder, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. É ele que manda, é ele que dita as cartas, e precisa ser assim. A gente tem que ter alguém para obedecer, alguém para seguir as regras. Se tu não quer, sai fora, pega outro barco e vai embora. E o Bolsonaro é o grande líder da direita, e aí onde você falou, a prisão deu uma desorganizada na direita, porque agora tá todo mundo querendo fazer o que a cabeça manda, e não é assim. Enquanto a gente não encontrar um líder, e hoje eu digo para você, viu, Dan, claramente, nós não temos. Bolsonaro preso, calado, incomunicável, sem poder fazer política, sem poder ir pra rua, mesmo com esse capital enorme, Manuel, que você falou, e isso as urnas mostraram que realmente ele detém um capital enorme, vai ficar muito difícil mesmo. E eu vou dizer claramente aqui para vocês, né, eu tenho dito isso em todos os podcasts. A direita não está num partido. A direita está em vários partidos. O PL não é um partido de direita. O PL é um partido que tem o Bolsonaro, tem a Michele Bolsonaro e tem alguns políticos de direita. Outros políticos de direita estão também em outros partidos espalhados pelo Brasil afora. Então, infelizmente, a direita existe. São aquelas pessoas que pensam da mesma forma, que pensam o que pode ser feito com o país, o que a gente pode melhorar nesse país, e as ideias se convergem, mas cada um está num território diferente. O nosso sistema eleitoral, ele é partidário, você precisa de um partido. Você não pode ter uma candidatura independente. Se você tivesse essa condição, essa permissão de ter uma candidatura independente, possivelmente muitos nem estariam em partido, mas infelizmente você precisa de um partido. E é um partido que detém o maior número de políticos de direita, hoje é o PL. Mas não dá para dizer que o PL é um partido de direita. Está muito longe de ser. Para ser de direita tem que expulsar todo mundo que não é de direita. E ali tem gente de todos os espectros políticos, né? E a gente tem que respeitar. Eles estão ali no partido, já eram do partido. O Bolsonaro é um inquilino dentro do PL.
A Michelle é uma inquilina. Como qualquer outro candidato dentro de um partido. Inquilino. Na casa não é sua. O PT não, né? O PT é uma seita. Então, infelizmente, a direita hoje, ela vai passar por um momento de turbulência, né? E se de repente aparecer algum cara que angarie essa força toda, que tem esse carisma e principalmente o respeito para ser obedecido, aí a direita volta a se organizar e volta a sair dessa turbulência que a gente está passando. Vê alguém? Nesse momento ainda não. Ainda não. Vamos lá. Existem várias pessoas brigando por esse posto. Pera aí, nós vai chegar lá, né, Gudan? Vocês estão antecipando um negócio aqui muito. E você também. tá cortando todo mundo. meu, Chatão do programa. Falar. É o entrevistado aqui, é o deputado, velho. Nós fala pra caramba aqui o tempo todo. Viu? A família ajuda ou atrapalha essas decisões políticas, ao seu ver? Você fala família dele. Família Bolsonaro. Eduardo lá nos Estados Unidos, entre o Mickey e o Pato Donald, eu falo isso daqui, viu? Aproveitando a deixa aí. É lógico, cara. O senhor acha que algumas das posturas, falando da imparcialidade que o senhor mencionou aqui no julgamento, será que algumas das posturas adotadas não estão ali funcionando de uma forma planejada e deliberada para provocar essa parcialidade ou criar uma situação de parcialidade? Por exemplo, quando o Eduardo Bolsonaro, não sei qual é o contato e a articulação dele junto ao governo americano, mas quando ele adota aquela postura de vamos impor, porque ele falou várias vezes, né? Vai impor sanções em relação ao Alexandre de Moraes e a família dele, e se os outros ministros não adotarem a postura que eu quero, porque ele foi claro em falar isso, né? Todos eles sofrerão sanções. Será que isso também não cria uma situação de meio cavar uma falta, sabe? Eu vou criar uma situação que não existe. Falta, não, isso aí para alegar uma parcialidade do juízo. Mas é esse o objetivo do Eduardo. Ele não tá lá para ficar fazendo fofoquinha, não. Ele tá lá para contar a realidade. Ele chega para as autoridades dos Estados Unidos e conta para ele. Fala assim, olha... É a realidade dele, né? Porque não é a realidade dele. É a realidade da direita. É a realidade da direita. Deputado, eu vou dar a minha perspectiva. Parece, a minha visão, né, e totalmente desvinculada de esquerda ou direita, mas parece que nessa tentativa de uma salvação desesperada do Bolsonaro, qualquer projeto da direita, de uma direita séria, eu tenho diversos amigos que são do espectro político de centro-direita, né? Parece que essa tentativa até desesperada de criar uma situação para salvar o Bolsonaro, para mim, é que está acabando com a direita e entregando toda a política para a esquerda. Pois é. Olha, vou fazer um paralelo com a esquerda. O PT se mobilizou todos esses anos para salvar quem? O Lula. Salvaram, colocaram ele na eleição e hoje ele é presidente. Você acha que a gente vai abandonar o Bolsonaro? Jamais. Jamais. Se a gente não se movimentar em torno do maior líder, né, nós vamos afundar de vez. Se a gente não consegue proteger um dos nossos, quer dizer que no teu raciocínio você está querendo me dizer assim, Paulo, entrega a cabeça do Bolsonaro e vocês saem bonito na foto. Isso foi jamais. O filho dele que disse. Não. Isso é alguma... Eu já nem quero mais a liberdade. Meu pai pode morrer na prisão. Ele falou isso. Eu não estou inventando. Eu não vi. Ele falou. Sinceramente, eu não vi. Né? Ele falou... Meu pai pode morrer. Parece que o negócio se tornou já uma luta pessoal e que eu que sou do direito, né? Para mim isso me incomoda muito, porque parece que o direito é deixado de lado e aí ele é sempre trabalhado porque o deputado disse a esquerda se mobilizou. Não, quem se mobilizou foi a defesa técnica e aí a defesa técnica do Lula conseguiu por meios técnicos e processuais, porque eu já disse, houve um rastro que permitiu isso e que não foi a esquerda que criou, foi o Sérgio Moro e o Dallagnol, né? Eles exploraram. Agora,
toda a defesa técnica do Bolsonaro, de todos os Correios, não conseguiram de forma alguma, porque eu concordo, né, se eu seria o primeiro, de verdade, e não é pelo Bolsonaro ou pela direita. Da mesma forma como eu disse que o Moro estava agindo errado em 2015, se eu enxergasse qualquer irregularidade, eu ia ser o primeiro a apontar, eu ia ser o primeiro a brigar. Não pelo Bolsonaro, não pela direita, mas pela aplicação correta do direito. Acho que esse é o meu papel enquanto professor, enquanto estudioso do direito. Vamos tocar. Ó, tem um cara que pediu pra você mandar um abraço. Como que é o nome? Perdi aqui, ó. É no começo. Brazon, é isso, deputado? Brazon, Jefferson Brazon, pra você mandar um abraço pra ele. Jefferson Brazon, tá. Bruzon, da cidade de Lins. Ó, lá de Lins. Obrigado, pela coisa. E temos uma pergunta aqui, ó, voltada a esse assunto que nós acabamos de falar, assim, ó. O Alton Cardoso, ele fala assim, ó: deputado, o senhor acha justo e moral um deputado estar em outro país sendo pago com dinheiro público para prejudicar o nosso? Princípio da moralidade pública e administração. Não, mas quem é que faz essa lei? São os deputados que você votou, meu amigo. Sim. Eu não concordo. Se o cara quer estar lá fora, né? Ele tinha que deixar o mandato. Deixa lá fora, vai lá e tal, né? Mas vamos lá, ele deixou o mandato. Tanto é que o outro assumiu no lugar dele e ele não ganhou salário por isso. Às vezes as pessoas acham que o Eduardo tá lá e tá ganhando salário, isso, aquilo. Não. Ele não tá ganhando salário. Não, ele se afastou do agora que ele voltou do afastamento, sim. Agora a situação dele ela é diferente. Agora ele está no mandato, mas está faltando. E eu vou chutar aqui mais ou menos, tá? Pelo que eu lembro, mais ou menos, né? Cada falta dele representa R$ 1.700 de desconto no salário. Então ele deve estar recebendo um salário, mas absolutamente pequeno, né? Que é o mínimo ali, porque existe o critério de punição, né? Existe o critério. Agora, respondendo do sujeito, infelizmente, meu amigo, a gente é a lei. Eu sou contra isso, né? Eu acho que você tem que estar presente em todas as sessões. Você o deputado você é eleito, foi eleito, isso, né? Você tem que comparecer. Eu acho que a única coisa que justificaria, sei lá, de repente seria a doença, porque eu acho que nem compromisso você pode assumir num dia de sessão, que eu acho que obrigatoriamente você tem que marcar presença, né? Mas existe punição para quem falta, né? Sim. Por exemplo, o regimento fala que se você não comparecer em mais de 1/3 das sessões do ano, você perde o mandato, e isso vai acontecer com o Eduardo. Vai ser cumprida essa regra. Poderia ser mais, poderia ser um pouco menos, até em vez de ser 1/3, pode ser 1/4, 1/5, 1/6. Então, às vezes, o cara faltou 10 sessões no ano, você já desliga o cara. Fala, você não quer nada aqui, então você vai ser desligado. Poderia ser uma regra mais rigorosa até, mas é 1/3. E antes de ontem, eu vi até uma notícia que o Eduardo tinha atingido 50 faltas no ano já. Então, com 50 faltas, ele já tem o mandato perdido. Aí é uma decisão da Secretaria da Mesa, da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, que em algum momento vai desligá-lo, não cassá-lo. Mas ele já sabe que ele vai ser desligado e vai perder o mandato, né? E um suplente deverá assumir no lugar dele. Então, isso só para deixar esse ouvinte aí satisfeito com a resposta, que infelizmente tem que se cumprir uma regra. A regra está escrita. Já tentamos mudar esse regimento várias vezes, mas o corporativismo não deixa. Por mais que eu seja favorável a uma regra mais rigorosa, eu vou ser voto contrário lá. Então, Coronel, uma questão que a gente ouve muito na rua é a seguinte: porque o pobre do trabalhador que trabalha CLT, faltar 3, 4 dias, o cara é mandado embora, velho. E não ganha o suficiente para malemar. Deveria ser um pouco mais pesada a regra. Sim. A regra existe, mas ela ainda é muito leve. Branda. Que a pergunta do telespectador aí foi se é justa ou moral. Não é, você acha justa ou dentro da justiça é o que vale, né? Acaba que é o que vale, né? Dentro da justiça. Hoje a gente agora, moralmente. Muito comentário, vamos pular aqui. Evangélicos na política. A ascensão da participação dos evangélicos e o radicalismo político, que é isso que eu queria trazer aqui, deputado. Porque eu já participei da esquerda e eu saí, hoje eu tô neutro, tá? Ninguém acredita, mas eu estou.
Ah, neutra é o quê, professor? Professor, neutra é o quê? Neutra é detergente. Vou falar um negócio, bicho. Você fica em cima do muro, você toma chumbo dos dois lados. Eu falo aqui, deputado, que eu tô me sentindo o Reinaldo Azevedo. Hoje eu sou odiado pela esquerda e pela direita, entendeu? Tô igualzinho o Reinaldo Azevedo. Então vamos lá. O Reinaldo mudou de postura? Não, ele continua à esquerda, que até onde eu sei. Tá igualzinho o Reinaldo Azevedo, igualzinho. Os caras lá batiam nele quando ele falava mal do Lula, os caras batiam nele, depois ele passou a defender o Lula, a direita. Meu, é uma briga. Mas essa narrativa, eu sou da política desde os meus 16 anos de idade, o deputado. E, cara, é inacreditável esse radicalismo, que são famílias que pararam de se conversar, são amigos que pararam, amigos que deixam de fazer o serviço, comprar na tua loja por causa disso. O que você vê disso daí? Esse radicalismo surgiu muito no pós-Bolsonaro. Você entendeu? Como que o senhor enxerga aí? Deu pra ver que o senhor é um deputado muito centrado, gostei das atitudes, fala a verdade. Como que a gente pode combater esse radicalismo na política, doutor? Com conversa, com maturidade, com couro grosso, com experiência, né, e com muita tranquilidade, porque o radicalismo ele não resolve muito a coisa. Agora, tem determinadas coisas que acabam passando por algumas pessoas que têm ali um aspecto de intolerância com alguns assuntos, e aí isso vira um radicalismo, né? Por exemplo, eu nunca deixei de falar com ninguém só porque o cara é petista. Nunca. Mas, olha, por eu ser bolsonarista, muita gente deixou de falar comigo. Foi paciência, meu amigo. Aí eu falei assim, a nossa amizade deveria estar acima de tudo, né? A política foi feita para você convergir ideias. É conversa. Falei, poxa, tema polêmico, aborto. Eu sou radicalmente contra aborto. Maconha, droga, eu sou radicalmente contra. Por que eu sou contra o aborto? Eu tenho as minhas convicções, né? O aborto que eu permito que minha mentalidade aceita, minha consciência aceita, é aquilo que está previsto na lei. São 3 exceções previstas ali no Código Penal, que é com risco de vida para a mãe. Me ajuda aí, mano. Risco de vida da mãe, má formação má formação da criança, e o terceiro, quando é vítima de estupro. Nessas 3 situações, sem problema nenhum, né? Agora, não tentem inventar. Né, o Calil, o médico lá, o deputado lá, meu amigo, né, o Dr. Calil lá de Goiás, ele fez uma explanação tão bonita. O aborto, fora dessas 3 situações, é um verdadeiro assassinato. No momento em que o coração começa a bater, já era, bicho, aquilo é vida lá dentro. Não adianta você desconsiderar, né? Então, e aí, a partir daí se cria uma polêmica. Eu vou sempre defender. Eu não vou matar quem não concorda comigo, não vou dar com a madeira na cara quem não concorda comigo. Nós vamos tentar buscar uma maioria, e eu acho que a maioria, já que a gente está num regime democrático, deveria consultar toda a população. E aí, gente, vamos explicar bem o que é o aborto que eles querem fazer, querem legalizar. Aí você me diz, concorda ou não concorda? Porque a população não tem nem o conhecimento disso. Não tem. Que é uma injeção que se dá, né, no coração da criança, para tirar a vida da criança. Quer dizer... E depois retira. Drogas, a mesma coisa. Não é pegar um maconheiro na rua, coisa parecida, que tá fumando, não. É o estrago que a droga faz na vida do cara. E não é em todos. Claro que a gente sabe que não é em todos. Né, conheço muita gente que fumou maconha a vida inteira e hoje é empresário, não quer nem saber de droga ou coisa parecida. Mas eu conheço muita família destruída. Então, pelo sim, pelo não. Pelo sim, pelo não. Não vamos ficar incentivando. Né? A gente já tem um problema sério com bebida, com álcool. Né? Tem cara que o cara vira alcoólatra. Né? O próprio cigarro ele vicia. Sim. Cigarro, nicotina, normal. Minha mãe fumou a vida inteira. Eu tenho pavor de cigarro, né? Porque eu perdi minha mãe com 55 anos porque ela não queria fazer o quê? Uma cirurgia de ponte de safena. Eu não vou fazer, tal. Se eu tiver que morrer, eu morro. Infartou, com a veia cheia de nicotina. Ela tinha feito 2 ou 3 cateterismos na época, né? E ela não queria de jeito nenhum, que ela tinha medo, que não sei o que mais. Não tem acordo, ela infartou. Então, eu não gosto de cigarro, né? Deputado, por que o Congresso não toma tiro? Porque o álcool, o cigarro, ele causa um prejuízo
enorme pro nosso país, com internação, com coisa de saúde. Então, a gente e por que tem não esses proibir tudo de vez? Então, por isso que eu tô falando, tudo isso tudo isso é discutível. Mas existem drogas mais fortes do que o álcool e do que o cigarro. Então, de repente, colocaram um limite, né, à sociedade, mas o meu limite ele para ali no álcool e no cigarro. E já temos muitos problemas. O né? álcool eu acho que hoje mata mais do que as outras drogas. É possível. É possível. O próprio cigarro também, de repente. É que você viu a campanha que fizeram contra o cigarro? E não fizeram para maconha, não fizeram para cocaína, não fizeram para o crack, não fizeram para LSD. Essa campanha contra o cigarro, a gente pode dizer que funcionou. Funcionou. Muita gente. Oxe, muita gente. Eu ou não é? fumante. Então, tá vendo? Isso é bacana. Por que não fazer isso, por Com as exemplo, drogas. com o álcool? Com álcool também. Com álcool. Né? Mostra lá o estrago que faz na carteirinha do. Porque vamos lá. No rótulo da bebida, né? Do whisky, você da tá vodka, assistindo. da tequila, Matando aí acidente de carro. Você tá de assistindo moto. um jogo de futebol, uma final com seu filho. O seu time é campeão. Automaticamente aqueles jogadores já vêm com champanhe, com bebida. Então a bebida alcoólica ela tá sendo romantizada o tempo todo. tempo inteiro. Por que não fazer essa campanha que fizeram com cigarro, com o álcool? Você vê na Fórmula Indy, né? Nas 500 milhas de Indianápolis. Como é que eles comemoram as 500 milhas de Indianápolis? Com leite. É verdade. Proibida champanhe. É proibida champanhe. É com leite. Então, a gente tem que mostrar. É errado, eu vou mostrar que é errado. A decisão é sua. Liberdade. Você decide o que você quer pra sua vida. Liberdade. Tá? Mas eu vou mostrar que isso daqui não é legal. Isso aqui te prejudica, tal. Então você avança com essas campanhas, né? Eu acho isso bastante interessante, mas isso é discussão. E normalmente essa discussão ela pode ficar dentro do Congresso, entre deputados e senadores, ou o que eu acho melhor ainda é através de um referendo, uma proposta ou um plebiscito, caso haja já um projeto de lei. Tendo o projeto de lei, você faz plebiscito. Não tendo o projeto de lei e você quer criar um, então você faz um referendo. Nós não fizemos uma consulta pública em 2005, se eu não me engano, com relação às armas, e ganhamos, em relação, que é outro tema polêmico, e ganhamos, mas não levamos. Não sei se nós se ferramos. Os armamentistas, os atiradores se ferraram, né? Nós tomamos mesmo na tarraqueta porque você é a favor do comércio de armas? Sou a favor. O público foi a favor e deram um jeito de ir ceifando cada vez mais essa questão, né? De a lei do que do jeito legal, que bacana. Eu sou atirador esportivo há muitos anos. Agora, Aqui é diferente. então só falando do radicalismo, né? Não é legal o radicalismo. Não é legal. É conversa. Mas você concorda Você que defende vem o seu muito ponto da de parte vista. do bolsonarismo Eu esse defendo, radicalismo? Não, isso é de todo lado. Não acho. Não, pelo amor de Deus. Tu já viu um petista radical? Já. Eu mas também ele já, e fala pra muito. caramba. Ele E fala muito. pra caramba. Eu já vi dos dois lados, meu filho. Cadê o meu Né? amigo aqui, o... Agora, eu só não Qual posso... que é o nome dele? Cadê o... Puta, esqueci o nome dele. Me manda mensagem todo dia, cara. O cara é Bolsonaro. Ai, cara, eu esqueci o nome dele agora. Essa semana eu perguntei pra Família ele. Falou Pereira? Esse não, é outro cara. Agora, quando eu faço, fazendo uma propaganda minha aqui, viu? Sim. Quando eu faço um projeto pra acabar com a audiência de custódia, você não vai me chamar de radical de jeito nenhum, porque eu não aguento mais bandido ser tem preso, isso daí, eu solto, concordo. preso, solto. Eu vi Freire, até eu algo concordo. que... Mas aí é que é. De Entendeu? novo. Um projeto seu Alguns pra... me chamam de radical. Não, você tem que ter direitos humanos. Opa, peraí. Vamos lembrar das vítimas. Vamos. Quem foi que esse bandido matou? Matou um pai de família, matou um jovem, né, por conta de um celular. Poxa, gente, eu tenho uma amiga, né, que ela perdeu o filho na porta de casa que o bandido atirou no filho dela por conta do celular. Esse sujeito tá solto. E a mulher perdeu o filho. Mas não é as leis, Não é não legal. só a questão da Você acha audiência. Não é nossas leis que são que tem muitas brechas, muito brando. Porque é o seguinte, eu também sou a favor, o deputado, que acabar. Nossa legislação processual Isso. é uma M. Acabasse a coisa com a audiência de custódia. É. Mas quando você vem, que nem eu e o Nego Dan, o Emanuel também, nós crescemos aqui na periferia de Franco da Rocha. Você entendeu? Eu fui da área da segurança há muito tempo. Por mais de 10 anos eu comecei como guarda noturno. E eu cresci na periferia época de que- Itapevi. Então, a gente sabe dos excessos que a polícia, alguns maus policiais sempre cometeram nas Tem periferias. todas as profissões. Que inclusive tem uma declaração de quem que foi o comandante lá da PM que falou que a abordagem no Morumbi é diferente. O vice-prefeito de São Paulo. O vice-prefeito de São Paulo, que é o coronel...
Marco Aurélio. Marco Aurélio. Melo Araújo. Melo Araújo. É. Ele deu uma entrevista dessa. O senhor, eu tenho certeza que você, como coronel, nunca falaria uma Não, e besteira a minha dessa. realidade foi outra. Nenhuma abordagem foi diferente em lugar nenhum. Ela padrão, sempre foi pop. profissional. Mão pra cabeça, que é o que a gente usa aqui, né? Isso, Mão é pra o cabeça, pop. quero ver as suas mãos visíveis. Agora tem que botar a mão dele. Põe a mão pra... Eu só não quero tomar susto de você, meu amigo. Você ergue essa mão que eu tenho certeza que você não vai atirar pelo pé. O pé não atira. não Então atira. pronto, é tudo que eu quero ver. Põe a sua mão pra cima e acabou. Aí eu vou chegar no cara e abordar. É igual no centro da cidade, na zona sul, na zona norte e oeste. Tinha que ser padrão, eu é pop. suspeitei do sujeito, já era. Não, agora, assim, o senhor não acha que essa audiência de custódia, ela veio muito também para quebrar alguns excessos que a polícia cometeu Mas aí, nas o periferias? Melan, Não tem excesso numa prisão em audiência de custódia. Não, aí não. Audiência Não de tem excesso. custódia é norma de direito internacional que o Brasil assumiu. Isso aí é básico de qualquer ordenamento jurídico. Que a audiência de custódia, ela serve para você apresentar o preso imediatamente para o juiz. Antigamente, o cara era preso em flagrante, ele ficava 10 dias Ou mais. à mercê, E qual o sem o objetivo juiz dela, tomar Emanuel? conhecimento do processo, né? E qual o objetivo dela? Já que você... Verificar a legalidade, Legalidade da prisão. né? Ponto. Porque aí, deputado, Ponto. eu vou falar com experiência de causa. Isso. Né? 90% dos casos que eu pego, né, em que o preso alega que foi agredido, isso não se comprova. Não se comprova Sim. pela realidade dos fatos. Praticamente. Tá? Mas aí, você retirar a audiência de custódia por isso, talvez seja o caso da gente analisar. O problema talvez não esteja na audiência de custódia. Esteja na forma como ela é realizada. E nas leis. Porque, Fazer um ajuste. Se eu perguntar pra você assim, você foi preso, e eu pergunto pra você, você apanhou? Quando você Qual já é o tá bandido preso, que vai falar né? que não apanhou? Todos eles vão falar que apanhou. Claro, tomei um belo Foi esculacho uma- na orelha, você tomou também uma tapa na coronhada cara. sua cabeça, e porque isso eu vejo, né? Isso eu vivencio. não é o trabalho da delegacia, a forma escrivão, né, como o negócio é conduzido de uma forma não eles- profissional. Exatamente. O problema não é a audiência de custódia. Eu acho que eu vou dizer o que o Emanuel está querendo dizer. Eles carregaram a audiência de custódia para uma política de desencarceramento, tá? Até porque não cabe mais ninguém, e não né, para ô, cumprir deputado? exatamente aquela Mas a sua finalidade. recomendação do Pacto de São José da Costa Rica, que depois em 2015 virou uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, e que em 2019, infelizmente, nós colocamos isso no pacote anticrime, e ela foi para o Código de Processo Penal hoje. Então hoje a audiência de custódia, ela está na lei, 13.964, de 19 de dezembro de 2019, se eu não me engano. Então hoje ela está, só que ela não está fazendo um bem para a sociedade. Ela está desmoralizando o policial, porque o sujeito foi pego em flagrante. Sim. Em flagrante. E é é solto no dia constrangedor, seguinte, porque ele não oferece perigo. Mas à aí, sociedade, então blá, blá, o blá, sujeito blá, blá, tem blá. que responder, ele E tem que aí- responder preso? Hã? Porque ele foi preso em flagrante, ele tem que necessariamente responder preso? Dependendo do crime. Porque o que a sim. audiência de custódia estabelece flagrante, é isso. o É a conversão da prisão em flagrante em preventivo ou a liberdade provisória, que ele vai responder em Na liberdade. sua grande maioria, você pode ver que a gente tem visto muitas injustiças. Sujeito É que eu não quero entrar atropela. nesse Não, você pega o sujeito de uma Ferrari, bêbado, sexta-feira à noite, madrugada Caso do de cara sábado. da Porsche na Salim Maluf, Na madrugada matou de o sábado, cara. o cara vai bêbado, capota o carrão dele, ele tá todo protegido com airbag daqui e de lá e tira a vítima de um sujeito. E no outro dia tá na rua. Então, A audiência de custódia faz isso. Aí o que o Põe o cara deputado na rua. tá falando, não, Né? e aí o problema. Você falou as Agora- leis. É agora você- efetividade da lei, e não a qualidade da lei. É por isso que eu estou falando, estão usando a lei para provocar uma política de desencarceramento. E aí, em relação ao encarceramento, desencarceramento, eu costumo dizer o seguinte: eu quero que o bandido se lasque, bicho. Tu roubou, tu matou. Se você cometeu alguma coisa com alguém, você tem que pagar pelo seu erro e ponto final.
Ah, mas as cadeias estão cheias. Não é problema meu. O Estado que controla O problema meu é fazer com que o cara pague pelo erro dele. Mas aí não é esse o argumento que é usado, por exemplo, enquanto agora o Bolsonaro está preso já definitivamente. Sim. Né? Agora já é fase de execução. Mas esse é o argumento que foi utilizado para manter ele preso Sim, provisoriamente. mas vamos lá, ó. Já passou do tempo, o Thiago tá olhando, o Jean tá com o dedo no botão. Assim, ó. Esse entrou no ponto, Jean, do GC aí, pautas e projetos. Quais os principais pautas e projetos do deputado? Mas antes, eu quero cumprimentar aqui o doutor Fábio Senac, delegado de polícia, professor de direito também, aqui de Cajamar. Né? O doutor Fábio é um grande participante, ouvinte nosso amigo que trabalha com o Emanuel. Ele fala assim, ó, novamente, eu pergunto, o que é direita e o que é esquerda? Ou será que estamos diante de uma nova versão de O Leviatã? Leviatã. Mas ele escreveu Leviatã. Mas você já devia ter sido sagaz em Não, aí pegar na... E aí, deputado, o que você acha? Bom, é claro que isso aí merece uma resposta muito longa, mas eu vou tentar ser simplista, né? A esquerda, ela defende um regime político e um regime econômico diferente do que a direita defende. Então vamos lá explicar exatamente o que é isso, para ser bem simples. Regime político. A esquerda defende o comunismo e a direita defende isso é paradigma. defende a democracia. Não. Eu sempre fui de esquerda e não defendo o comunismo. Então você não foi de esquerda. Não, eu fui primeiro partido meu foi o PCdoB, estudei Marx e Lenin, estudei Marx e Lenin, só que eu acho você não sabe o que é tá fazendo lá. Não, é atemporal. O que os caras pregaram lá atrás que eu falo, agora a direita gosta de colar que a esquerda é comunista, assim como a esquerda gosta de colar na direita que é fascista. Exatamente. Você entendeu? Mas São paradigmas, são jogos. E a outra coisa é o regime econômico, onde a esquerda defende o socialismo e acha que o socialismo dá certo, e a gente defende o capitalismo. A gente prefere acreditar na meritocracia, na capacidade do ser humano empreender e levar a sua vida econômica de forma a prosperar cada vez mais. Então essas são as duas grandes diferenças entre o que é esquerda e o que é direita. E aí existem algumas pautas que um joga para um lado, o outro joga para o outro, né? Mas por exemplo, corrupção tem dos dois lados. Não dá para falar que a esquerda é corrupta e a direita não é. Lógico que não, tudo. Tem ladrão para todo lado. Afinal de contas, né, tem muita gente que se diz de direita e tá aí com um processo de corrupção nas costas. O Zé da Comédia, o José Bertalha, que é um Zé da Comédia, que é um comediante lá de Frango. Não, o José Bertalha não. O José Bertalha chamar o cara de Zé da Comédia, ele vai te processar, irmão. Não, é um parceiro lá da Zona Leste lá. Ele fala assim, mesmo, achei que era ele que era o Zé da Comédia. O Zé da Comédia. Fala assim, ó, se pegar a direita e a esquerda, não dá uma reta, é verdade. Dependendo de quem pegar esse sujeito, tá muito certo. Olha, rapaz, tem gente torta, viu? Desculpa, tem gente torta do nosso lado também, assim, viu? ó, nosso tempo aqui é curto, o Thiago ainda não liberou por falta de patrocínio de verba, é 1 hora só de programa. É 1 horinha só? É só 1 horinha de programa, mas já tá aqui, ó, ele já tá já tá com o dedo no botão ali. Como é que faz pra comprar mais 1 hora aí? Tem o outro programa tá tão legal, Pet. Meio rápido, cara, muito rápido. Tá vindo aí o Conexão Pet. O Emanuel fica criando polêmica pro Bolsonaro aqui. Eu gosto, tá fora do próximo. Vamos tirar o Emanuel da próxima e a gente rende. Ei, deputado. Agora o próximo programa, às 8h30, tem o Conexão Pet. As meninas que falam aqui dos animais, dos pets. Muita gente boa tá chegando, já deve tá aqui na porta. Vai falar da leoa que comeu o menino. Então vamos botar, cadê? Quem que é o cara do vídeo aí? Pega, olha o celular aqui, ó. Já que vai vir o programa do Pet, olha lá. É o gatinho do deputado. Gato de rua, viu? Não é gato de... Não é gato de raça, não. É gato de rua, gato de rua. Famoso Simba. Esse aqui faz live junto comigo, sobe no meu pescoço, fica deitado no computador. Já vai ficar pro Conexão Pet, o deputado. Vamos lá. Ô, deputado, rapidamente, porque nós precisamos entregar, precisa finalizar. É assim, ó, sobre o seu mandato de deputado, quais as principais pautas e projetos defendidos por você? Rapidamente, sim.
Bom, então vamos lá, audiência de custódia, né? Que eu acabei fazendo um projeto para encerrar a audiência de custódia. E vamos resolver de uma outra forma essa questão da legalidade ou ilegalidade da prisão em flagrante. E vamos ponderar outras coisas, sem sombra de dúvida. Está lá para o debate, não é a minha verdade que vai prevalecer. Certo. E assim de 513 deputados e 81 senadores. Eu fiz um projeto da hemodiálise que já foi aprovado por unanimidade, permitindo que o paciente crônico renal ele possa se deslocar e fazer a hemodiálise dele em qualquer lugar onde o SUS ofereça esse serviço, ou seja, ele não fica mais plantado na cidade dele e às vezes da Rocha, coisa parecida, que é um pouco. A questão dos 40 pontos da CNH, ela foi aprovada em 2019 dentro de uma medida provisória, né? Quem consegue dirigir em São Paulo e só ter 40 pontos na carteira, cara, trabalha com aí é motorista perdendo emprego, é motorista de táxi, motorista de Uber, condutor de iFood, esse negócio todo não dá. Então, e o projeto da CNH social também, do governo pagar quem está desempregado, a CNH para o cara renovar e conseguir um emprego. Então tem vários projetos bacanas que eu fiz aí para a sociedade, né? Então é um resumo, isso, é muito rápido a coisa. Mas eu acho que eu já estou na casa dos 170 projetos, mais ou menos, que eu apresentei. Alguns já foram aprovados, outros estão em trâmite. Com a sua perda de votos que o senhor teve lá quando saiu do União Brasil e foi pro PL, você se arrependeu de ter ido pro PL? Não, eu perdi votos porque eu perdi minha rede social. Eu fui eleito com 98 mil votos e minha rede social alcançava 20 milhões de pessoas, uma rede maravilhosa. Hoje eu estou alcançando 6, 7 milhões, mas o que aconteceu? Em 2021, 10 deputados tiveram suas redes sociais cerceadas pelo ministro Alexandre Moraes. Eu era um dos 10. Então eu perdi rede social. Como é que eu vou falar com o meu eleitor? Não consegui divulgar o meu número. Então eu consegui fazer 61.653 votos no braço, na raça. Na raça. E não é fácil, mesmo. 60 mil não, é 60 mil já é voto pra cacete. Fiz muita campanha. Agora, se eu tivesse com as redes sociais, com certeza... Então agora fiz um trabalho de recuperação, não chegou nos 20 milhões ainda, está na casa de 6, 7 milhões as minhas redes. Então é uma rede boa que dá para encarar a campanha o ano que vem, e eu sou pré-candidato a deputado federal em dia 3 de outubro de 2026. Faltam 308 dias hoje. O Marcos Daniel é seu apoiador em Franco da Rocha. O Marcos é um grande amigo, um abraço pro Marcos Daniel, um abraço para ele. Marcos Daniel do Povo. Né? E também deixa eu mandar um abraço também para Sheila Rinteiro também, que é outra... Sheila também minha amiga. Convidei ela para estar sobre esse debate, mas infelizmente ela tinha compromisso. Então, eu convidei ela também, que é uma outra grande amiga também de Franco da Rocha, muito legal. Juarez aqui de Caieiras, Vaguinho de Cajamar. Tem tanta gente bacana aqui nessa região. Viu, Sheila Rinteiro? Cadê o convite era para fazer esse trabalha debate muito essa menina amiga também. Sheila. Tem um trabalho maravilhoso. Ela tem roda no pé. Dona de casa, vai pra igreja, trabalho, tá? Um abraço do Sheila. Agora, respostas rápidas. O povo quer saber em 1 minuto. Esse é o nosso tema para encerrar o programa. Por que entrou na política? Desde os 19 anos. O brasileiro, que se diz brasileiro mesmo, ele tem que participar do processo democrático. E para mim é uma obrigação. Não é todo brasileiro não é prazer, não é, digamos assim, luxo, não é nada. É uma obrigação, é uma necessidade. Você precisa participar da política porque quem decide a vida da gente é o político, é a política. Se você não acompanhar, você vai tomar na cabeça. Eu costumo dizer que quando você não participa, outro decide por você. Com toda certeza, exatamente. Então vamos lá. É possível acabar com a guerra ideológica que vivemos? Não, a guerra ideológica ela sempre vai existir. Desde que o mundo é mundo, sempre teve divergências. Ela sempre vai existir. Isso é a essência da democracia. Você ter realmente dois lados discutindo, ou mais lados discutindo um tema. Então isso aí nunca vai acontecer. Maravilha. Um dia teremos um congresso 100% comprometido com o povo? Olha, eu acho que não. Mas digamos que a gente pode melhorar, porque hoje nós temos um Congresso muito comprometido com o seu próprio bolso. É um bando de vagabundo, um bando de corrupto. Quem está falando é o deputado, minha advogada. Minha advogada, doutora Mariana. É o deputado que está falando. Eu sei disso. Eu confio em pouquíssimas pessoas lá dentro. Pouquíssimas pessoas. Não tem jeito. Infelizmente o povo vota errado. Eu respeito. O cara tá lá, ele tem uma cadeira, tem um PIN de deputado, tem um diploma da Justiça Eleitoral, que ele foi eleito. Eu respeito, ele foi eleito, né? Mas, olha aí, eu vou dar um exemplo. O Lindenberg Farias, processado por improbidade administrativa, ele está com uma liminar até hoje exercendo o cargo de deputado.
É difícil. Eu tô citando um exemplo, né? Mas são vários, independente de partido. Nós finalizou, mas eu vi procurando o assunto sobre você, eu pesquisando, né? É uma das coisas que eu parabenizo o senhor aqui, muito porque obrigado. você foi contra a PEC da blindagem. Claro. Porque nós temos um deputado aqui da região de Franco da Rocha. Deve ter sido petista. o Kiko. Votou a favor. Ele votou a favor? Não falo Eu não. achei que tivesse votado contra, não. Não, nada de blindagem, pelo amor de Você Deus. entendeu? É controverso isso. Um cara da direita que tal, não sei o que, vota contra. Aí você pega lá um cara da esquerda que defende a moralidade, a ética. O cara vota a favor. Nada. É muito contraditório, né? Então, parabéns pela sua atuação. Eu sou pelo fim do foro privilegiado. Não tem que ter foro privilegiado, não. Vamos encerrar, Emanuel, rapidamente, que Manuel. vai expulsar nós aqui. Vou primeiro agradecer aqui o deputado. Valeu, Obrigado, parabéns aí, sucesso. Vou remetendo aqui o meu amigo Dr. Fábio, vou usar o Voltaire hoje, tá? Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu defenderei até a morte o direito de você dizer. Eu acho que essa é a essência da democracia. Exato. Tá? Eu acho que a gente está abordando o problema aqui, o Thiago vai ter que dar mais tempo pra gente, desculpa, Não, as meninas estão ali, porque são temas muito complexos Tem que não multa de comportam essa... Uma hora é pouco. Eu tô acostumado com 1h30 para 2 horas. Vamos ver Mas se obrigado negociar a todos, aqui, valeu, deputado. obrigado, Dan, obrigado. E aí, Nego Dan, suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade que o deputado nos deu, né? Tamo junto e misturado. Volte aí mais vezes, a gente vai ver se compra mais uma hora. Isso, eu O Tiagão. E tamo junto. Obrigado, Valeu Dan. mesmo a oportunidade. Deus abençoe sua caminhada. Amém, você E vamos também. que vamos. Obrigado pela coisa. É isso aí, galera. Tem tanta gente aqui, deputado. Obrigado por trazer um público aqui, que hoje nós batemos recorde de audiência. É mesmo? Muito obrigado. Que chique. Bom Entendeu? demais. Pela sua participação. Espero que possa voltar novamente. A casa está aberta, né, Tiagão? Se a casa tá aberta, eu vou voltar. Pode ter certeza. Thiagão, tá bom? Agora é o que eu falo, né? Agradecer a todos, pedir desculpa, porque nós sempre lê mais perguntas, fala de quem está online aqui com a gente no chat, mas hoje vocês viram que o negócio pegou fogo, o Emanuel resolveu entrar. E o Emanuel mais quieto, deputado. Hoje foi ele que pegou. E, deputado, suas considerações finais, por gentileza. Primeiro agradecer a vocês três, Dan, você, o Ronald e o Emanuel também. Agradecer o pessoal do estúdio aqui do Backstage que está nos ajudando aqui. Jean A toda essa audiência maravilhosa aí. Obrigado por vocês terem participado com a gente, é muito importante. Mas eu gosto de deixar um recado sempre voltado para a política. Como eu disse para você, eu faço política desde os 19 anos. Então, gente, não deixa a política para trás, não. Vamos falar de futebol, novela, bolo, churrasco, cerveja. Vamos falar de tudo, mas vamos falar de política também. O brasileiro precisa... Olha, gente, eu vou falar aqui olhando na câmera aqui, porque tem que olhar na... O brasileiro precisa acordar um pouquinho mais para a política. Não tá bom, mas a gente pode melhorar muito, muito. Né? A gente precisa acabar com a corrupção nesse país, a gente precisa melhorar a classe política, a qualidade da classe política. E quem faz isso é você, não sou eu, não. Eu sou eleito e vou lá representar vocês. Agora vocês precisam prestar atenção em quem vocês estão votando. Isso sim. Né? Eu quero que vocês usem critérios, criem os seus critérios. Eu não quero impor critério para todos vocês, não, de jeito nenhum. Eu quero que vocês criem os seus critérios, tá? Mas critérios profissionais, técnicos mesmo. Não porque é bonito, é isso, é aquilo, fala bem, tá sempre cabelo. Nada disso. Né? É coisa boa. A qualidade desse político que entra lá dentro é muito importante para a minha vida, para dos meus filhos, dos meus netos. Né? E para isso, como eu já disse, eu não posso resolver sozinho, eu dependo de você. Então presta atenção um pouco na política. Dia 3 de outubro do ano que vem, nós vamos votar 6 vezes. Presidente e governador, 2 senadores, um deputado federal e um deputado estadual. 6 votos importantíssimos. Não vai colocar qualquer um lá, viu, gente? E É o não dinheiro vem do nosso voto, que tá né? lá, tá bom? Não vem Um do grande voto. abraço. Eu sou o Coronel Tadeu. Se vocês quiserem me seguir, é Coronel Tadeu no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Acha lá e a gente vai conversar lá pelas minhas redes. Um abraço a todos, muito obrigado. Grande Coronel Tadeu, cara,
Muito Valeu, obrigado. obrigado. Satisfação mesmo. O Marcos Daniel fala tudo que tudo que você falou dele é mais um pouco. Cara, realmente é o que a gente fala. Mas, gente, é muito importante o que ele falou. Não vamos deixar de falar de política. A política rege a nossa vida. Tudo que tá bom, que tá ruim, é pela política. Mas vamos deixar o radicalismo de lado, vamos deixar aquele ódio de lado, vamos debater ideias. Você, né, igual o futebol, um é corintiano, eu sou corintiano, o Dan é São Paulino, nem por isso nós vai tretar, né? Não sei que coronel que tinha corintiano, pelo jeito, gente boa. Gente boa é corintiano. Eu vou mudar de time. Não, porque eu vou começar a torcer pro Palmeiras. Por quê? Esse time só me dá alegria. Não fala assim, não, que os palmeirenses têm mais Palmeiras. Mas me deu uma alegria tão grande. Esse final de ano foi bom pra quem não é palmeirense. O Corinthians no sufoco empatou com o Botafogo lá 2-2. O Corinthians não me dá alegria que o Palmeiras tá visando. Viu? Eu tô falando, mas que tem mais duas coisas pros palmeirenses comemorar esse ano ainda, do deputado. O Natal e o Ano Novo. É o Natal. Obrigado, minha gente. Siga lá, @o terceiro ponto, dá essa moral pra nós, tá bom? @o terceiro ponto, Rádio Local Web. Muito obrigado, boa semana, fiquem com Deus, até a próxima.